Estamos iniciando hoje mais um Frente a Frente no estilo saudosista, porque nós vamos entrevistar um grande velho amigo, hoje presidente da Credimontes, Humberto Souza Lima Pereira, mas que foi também comerciante, professor e que viveu os bons tempos de Montes Claros da década de 60, de 70, que nós vivemos juntos. Humberto, uma satisfação imensa te rever, porque apesar da amizade tão antiga, a gente se vê tão pouco. O prazer é recíproco, Jorge, que é uma amizade construída ao longo de tantos anos e com tantas alegrias. Afinal, nós vivemos intensamente os anos dourados. Os anos dourados da década de 60. Sem dúvida. E como vivemos alegre aquele período. Humberto, sua família foi tradicional no comércio de Montes Claros daquela época, década de 50, 60, 70, com as 5 irmãos, loja 5 irmãos. E você começou lá com o seu pai, né? Não. Meu pai era um dos 5 irmãos. Era pai, meu avô e cercado de 5 irmãos. Neste período, o pai abriu uma outra loja, a caçula, simultaneamente. Funcionamos ali muitos anos juntos, as 5 irmãos na esquina e nós na outra. E até que eles cansaram, se envelheceram e dispensaram o comércio, onde eu me mantenho ainda hoje com o mesmo estilo de empresa, me adaptando à época, mas com as características e a homenagem a essa família, que eles foram os pioneiros do comércio aqui em Montes Claros. E Jair Amintas também parece que era um deles, depois abriu. Jair Amintas. Foi para o ramo imobiliário, né? Simultaneamente. Ele ficou no comércio, nas 5 irmãos, e abriu essa empresa, a Jair Amintas Empreendimentos. Acho que foi uma das primeiras imobiliárias de Montes Claros, né? A primeira. Primeira, né? A primeira instalada realmente como imobiliária. Você se lembra que era imobiliária e empreendimentos. Jair Amintas, Didi, como era conhecido, seu e meu, que era nosso mentor do Clube Montes Claros. Foi diretor do Clube Montes Claros muitos e muitos anos, né? Acho que ele foi até quando acabou o Clube Montes Claros, né? Didi, ele era um amante, assim, de Montes Claros. Ele abraçava todas as causas de Montes Claros com muito ardor, com muito amor, com muito fervor. E nós assistimos isso em todas as participações dele na comunidade. Porque na década de 60 o Clube Montes Claros era o ponto, o point, né, de Montes Claros. Era o point, né? De Montes Point Claros. social de Montes Claros. Você lembra do Sérgio Murilo? Que Jorge Silveira inventou de trazer. E que festa maravilhosa. Foi uma senhora festa. E geralmente nos assistindo até arrumar. E no ano seguinte, Márcio Figueiredo trouxe o Roberto Carlos. A primeira vez o Roberto Carlos veio a Montes Claros. Sem dúvida. E nós participamos de todo aquele aparato, você se lembra disso? Eu me lembro muito bem o Roberto Carlos em Montes Claros, em 64. Ele estava começando a Jovem Guarda. Passei com ele de Vespa aqui em Montes Claros. Uma das primeiras Vespas aqui de Montes Claros foi do seu cunhado, né? Saudoso Mimi, Hamilton de Diego Guimarães. Não esqueço o nome completo dele. Exatamente. E que você acabou se casando com a irmã dele. Foi. E está casado até hoje, né? Graças a Deus. Graças ao meu bom Deus. Eu casamos muito jovens, começamos a namorar muito jovens. Naquela época era assim. Aquele Montes Claros daquele tempo era um Montes Claros muito gostoso, né? Era. Montes Claros, ele tinha um significado. Primeiro, nós nos conhecíamos a quase todos. Vivíamos intensamente uma amizade imensa entre as pessoas. Você se lembra, nós íamos ao clube e cumprimentávamos todos pelos nomes. Conhecia todo mundo, era quase uma família só. Alba era uma menina, era debutante de Lazinho Pimenta. Nós estávamos começando a ir à festa, só começando a usar terno e gravata. E Deus me premiou com essa dádiva até então. Bom, Beto, depois você foi ser professor, né? Sou professor. Eu lembro que você foi professor do Dulçamento muito tempo. Foi professor. Se aposentou como professor? Aposentei, fui diretor do Dulçamento, professor de língua portuguesa. Comecei com o Dr. Mourão, fundador
do Dulce Sarmento, idealista, um professor, depois fui também professor e diretor da Faculdade de Direito. O Mourão criou o Dulce Sarmento, foi no mandato de Pedro Santos. No mandato de Pedro Santos. Pedro Santos é que trouxe o Dulce Sarmento para cá, com o Estado, né? Não. Ali era um E o Mourão foi o primeiro diretor, né? É. Mourão, na realidade, quem foi responsável pela estadualização do Dulce Sarmento foi o próprio doutor Mourão, você se lembra na época? E era o chefe de gabinete de Pedro Santos. Era. E, simultaneamente, amigo de um deputado e parente de um deputado muito influente na época, e foi através desse deputado que houve a estadualização, que ele veio aqui várias vezes com o doutor Mourão, e talvez até você o conheça mais do que eu, e fez esse benefício para Montes Claros. E estadualizou, a prefeitura não tinha condições de manter a escola naquele porte, né? E depois também, em Mourão, cresceu muito a escola. E a educação naquele tempo era bem diferente de hoje, né? Era uma educação muito boa, né? Muito boa. Eu falo isso porque eu, por exemplo, estudei escola pública, sempre em escola pública. E tive uma formação educacional muito boa. Que hoje, os meus filhos, por exemplo, não tiveram e meus netos não têm. Não tem. Pois é, você vem de um berço também privilegiado. E por que você acha que o ensino público caiu tanto assim, hein? Você que militou tanto tempo no ensino público? Olha, eu não sei, o mundo se transformou e dentro dessa transformação, o professor deixou de ser professor e passou a ser um profissional do ensino. Isso já é uma característica que pesa negativamente contra o professor. Não é frase minha, eu tenho uma colega, eu tinha uma colega lá no Dulce Sarmento, ela também hoje é uma professora aposentada, dona Edith Basso, ela não admitia isso, eu não sou profissional do ensino, eu sou professora, e realmente. Passando agora para outro assunto, que é o assunto da Credimontes, que você é o presidente. Como é que surgiu a Credimontes? Surgiu como uma cooperativa de crédito muito pequena, né? Hoje está bem grande. Ela surgiu. De quem foi a ideia da Credimontes? Foi da CI? Não. A Credimontes era um desejo antigo, Jorge. Nós ficamos 20 anos criando a Credimontes. Trazíamos autoridades para falar, pessoas já que conheciam o cooperativismo, inclusive aqui de Montes Claros, que só via o lado perigoso, a forma, se não desse certo. Um belo dia, nós na CDL, um grupo de lojistas que tinham um relacionamento fraterno entre a gente, trouxemos um grupo da Secrenge para falar conosco a respeito do cooperativismo. Já ouvíamos falar muito, já tinha uma boa noção do cooperativo, de quanto era perigoso criar uma cooperativa. Veio esse pessoal da Secrenge e mostrou exatamente o lado bom da cooperativa. Contrário do que se pensava. Do cooperativismo. E naquela reunião que nós pensávamos em conhecer bem o cooperativismo, fundando a cooperativa naquela hora, havia um número suficiente de comerciantes na época. O CDL era o CDL porque era Clube de Dirigentes Lojistas, hoje Câmara, né? Era ali na rua Reginaldo Ribeiro, e formamos ali. Nós, numa assembleia de pouco mais de 50 pessoas, formamos a cooperativa, há uma exigência mínima de 20 participantes, e que funcionamos no início na própria CDL, ali na Reginaldo Ribeiro. Humberto, nós vamos para um breve intervalo conversar, um instantinho só, e aí você vai nos contar no próximo bloco como é que uma cooperativa formada desse jeito que você disse, com 50, virou esse grande banco que é hoje. Espera um instantinho e o Humberto volta para nos contar. Um minuto.